favor, abra de novo. Ok. Boa noite a todos os presentes. São 19 horas e 35 minutos do dia 25 de julho de 2025. Estou nesta oportunidade, por solicitação do presidente da Academia de Medicina da Bahia, César Augusto de Araújo Neto, assumindo as funções de secretário-geral da Academia, em substituição ao confrade Luiz Antônio Rodrigues de Freitas, que, por relevante motivo familiar, não pôde estar presente no comando desta sessão. E, da mesma forma, por compromissos pessoais, o segundo secretário, André Luiz Sequeira de Almeida, não pôde se fazer presente para substituir. Prestados os devidos e protocolares esclarecimentos, solicito a todos que, por gentileza, desativem os áudios do sistema de comunicação que estamos utilizando para que a sessão possa transcorrer sem intercorrências e que seja ativado o sistema de gravação da sessão. Cumprimento cordialmente a todos os participantes dessa atividade acadêmica. Saúdo aos estimados confrades e confreiras deste sodalício, em especial ao nosso presidente, acadêmico, professor doutor César Augusto de Araújo Neto. Estamos iniciando mais uma atividade da programa oficial da Academia de Medicina da Bahia, desta vez organizada pela Comissão de Saúde Pública. Esta comissão é composta pelos seguintes acadêmicos. Membros: acadêmico Mittermaier Galvão dos Reis, que é o seu coordenador, Euclides Aires de Castilho e Vilma Souza Santana. Convido, neste momento, o confrade presidente César Augusto de Araújo Neto para a sua saudação inicial e proceder desta forma à abertura formal desta sessão. Presidente. Muito obrigado, meu querido diretor de comunicação, exercendo nessa noite a função de secretário desta atividade. Uma ótima noite para todos, saúdo com afabilidade as queridas confreiras, os estimados confrades, nobres membros titulares e eméritos desse sodalício. Eu cumprimento todos os nossos convidados que estão nos prestigiando em mais uma atividade da programação científica da Academia de Medicina da Bahia, do exercício 2025. Desta vez, realizaremos uma sessão organizada com esmero pela Comissão de Saúde Pública. E para brilhantar esta atividade, temos a alegria de receber um destacado e muito querido confrade, o acadêmico Mittermaier Galvão dos Reis, membro titular bastante ativo do nosso sodalício. Proclamo, pois, aberta essa sessão da programação científica da Academia de Medicina da Bahia e, em sequência, eu devolvo a palavra ao confrade diretor de comunicação, Jadelson Andrade, hoje assumindo a função de secretário, para que possa dar, então, continuidade à programação. Por favor, senhor secretário, senhor diretor de comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Então, em sequência à sessão, dando seu prosseguimento, tenho a honra de convidar o já mencionado palestrante dessa noite, o professor Dr. Mittermaier Galvão dos Reis, que irá discorrer sobre um tema relevante, sobretudo para a nossa região Nordeste, na qual tem grande prevalência. Me refiro à extossomose urbana, desafios com o crescimento populacional e a transição demográfica. E, neste momento, tenho igualmente a honra de convidar a confreira, professora doutora Vilma Souza Santana, para conduzir essa atividade. E lembrar que, após a palestra, teremos, então, tempo aberto para os debates. Solicito aos presentes da reunião que sejam objetivos nas suas questões e comentários, para que possamos maximizar o nosso tempo e dar oportunidade ao maior número possível de perguntas dentro do tempo disponibilizado. Professora Vilma, por favor, lhe convido, então, a assumir os trabalhos a partir daqui. Boa noite a todos, confreiras e confrades. Muito obrigada, Jadelson, pela gentileza. Então, como já referido, o nosso tema é extossomose urbana, desafios com o crescimento populacional e a transição demográfica, é um assunto de grande importância
Nós aprendemos sobre a citosomose rural, né? E agora estamos tratando com a importância devida à citosomose urbana. O palestrante é o professor Mittermeier Galvão dos Reis, muito querido pela Fiocruz. Eu tinha que falar essa frase a pedido de professor Euclides, que achou necessária. Uhum. E pronto, o Mittermeier pode começar a Começar. a palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu quero deixar claro que esta palestra foi uma demanda do nosso presidente, o primeiro ex-presidente, me cobrava muito, e o presidente atual, e houve a concordância dos colegas da comissão que gentilmente, realmente ficaram de acordo que eu fizesse essa apresentação. Bom, eu vou tratar sobre a quistosomose urbana, desafios com o crescimento populacional e transição demográfica, e na minha apresentação, Rapaz, inicialmente, ontem já gritou a noite toda. opa, e no Haroldo, início, por favor, desligue o seu Então, microfone. vou falar. inicialmente eu vou tratar um pouco sobre como está se dando aumento da população e principalmente a transição demográfica e como isso pode representar um risco para a quistosomose, especialmente aqui no nosso meio. Mas, para introduzir o assunto, eu vou retomar um pouco, falar um pouco das características morfológicas, ciclobiológicos do citosoma mannsoni, aspectos epidemiológicos, imunopatológicos e clínicos da quistosomose, e a situação da atual da quistosomose em Salvador, identificações de área de estudo, como é que isso foi feito, os inquéritos malacológicos, inquérito sociodemográfico parasitológico, e, por fim, algumas ações que nós fizemos, fazendo uma avaliação ultrassonográfica, e ao final faremos algumas reflexões e agradecimentos. A setinha. Bom, nessa slide eu queria chamar a atenção que na virada do século, né, por uma demanda da OMS, vários governos criaram equipes para fazer um estudo do que estava se passando e do que poderia ser os desafios em relação na área da saúde, os determinantes sociais que teriam implicação na saúde. E aqui no Brasil, à época, isso foi feito, coordenado pelo professor Jatene, e teve a participação de alguns colegas, inclusive nosso querido Jainilson, e do Rio de Janeiro, isso foi coordenado pelo professor Paulo Bus, à época presidente da Fiocruz. O resultante desse trabalho todo, dessas comissões, uma síntese desse trabalho feito no mundo, eles escreveram, né, esse livro, esse texto, Os Desafios das Favelas, né? Os Desafios das Favelas. Tem alguém com o microfone aberto. E neste livro, fazendo uma síntese, ele dizia o seguinte, que 1 bilhão de pessoas, representando 32% da população urbana mundial, vivem em favelas. Na mesma época, essa declaração do milênio prometeu alcançar melhoria significativa na vida de pelo menos 100 milhões de moradores de favela até 2020, com base nos recursos disponíveis pelo Banco Mundial. Entretanto, eles tinham uma compreensão também que a população mundial de favelas urbanas dobrará, eles afirmaram, para 2 bilhões nos próximos 25 anos, que será em 2028. Ou seja, se só temos recursos para cuidar de 100 milhões de moradores de favela, e eu vou ter 2 bilhões, significa que 1 bilhão, né, e 900 milhões vão ficar desprotegidos. Aqui no meio, para chamar a atenção desse mapa, vejam vocês, há um crescente aumento, um extraordinário aumento de migração do campo para as cidades. Eu vou pegar aqui a Argentina, estou aqui. Vocês estão vendo quando eu aponto? Consegue ver a seta? Sim. Perfeito, Mitter. Pode Então, continuar. aqui está a Argentina, que quase 100% da população está hoje nas cidades. Mas você tem, por exemplo, o Brasil, você tem aqui a Austrália, os Estados Unidos, esses países todos, quase 90%, e só mesmo na África e alguns países na Ásia, Sudoeste Asiático, que você ainda tem mais ou menos metade da população vivendo no campo. Aqui, novamente, um dado desse livro, Determinantes Sociais,
né, escrito lá na virada do século XX, do século XXI, onde chamava atenção que em 1940, 69% da população brasileira vivia na zona rural, 31% na zona urbana. E em 2000, nós já tínhamos 81% na zona urbana e 19% na rural. Hoje, eu posso lhes garantir que nós temos quase que mais do que 90% dos brasileiros estão vivendo nas cidades. Ora, em Salvador, o que aconteceu com nossa cidade? Então, eu afirmo aqui em cima que o crescimento da população e a ocupação do espaço, né, na cidade de Salvador tem favorecido a manutenção e expansão da ectosomose. Aqui está Salvador no século XVIII, onde a população de Salvador estava restrita ali à cidade baixa, uma partezinha superior da cidade alta, ali do Pelourinho, século XIX, e vejam vocês que já em 1940 ela vai se expandindo, né, em direção à Barra, né, em direção a essa região de Brotas. Em 1970, aqui em Vermelho, né, subúrbio ferroviário, aqui em Itapuã. Veja, 80, 81 em 2002, né, Toda o território, arrumadinho. o território do município de Salvador está quase todo ocupado e hoje eu lhe garanto que quase não tem mais esses espaços claros que tem aqui. Eu quero chamar a atenção aqui do lado direito, em 1970, quando eu cheguei a Salvador, fui morar no Pau da Lima, a população de Salvador é em torno de 600, 700 mil pessoas. Em 2021, nós temos quase 3 milhões. Ou seja, em mais ou menos 3 décadas, 3 a 4 décadas, a população de Salvador triplicou. E isso tem alguns impactos que nós vamos mostrar a seguir, principalmente com a extensomose. Aqui eu queria dar um exemplo para vocês. Isso aqui é a região de Pau da Lima, é aquela região de São Marcos, para que vocês entendam, o Hospital São Rafael está mais ou menos aqui nessa região. Então, em 59, nessa região, tinha esse caminho de terra que ligava aqui o início do bairro de Pau da Lima à praia. Então, não tinha moradia nenhuma aqui do lado. Isso aqui é a Avenida São Marcos. Quando eu cheguei em 1970, aqui está São Marcos, eu morei aqui numa casa, que é esse lugar aqui, mais ou menos. Você já vê que tinha casas de um lado e do outro aqui da Avenida São Marcos. E aqui, 1989, 2022, e eu lhes garanto que hoje isso está tudo tomado, né? Aqui, só para chamar a atenção, porque eu vou contextualizar isso depois, eu estou mostrando aqui parece que é um esgoto a céu aberto. Eu queria dizer para vocês da minha tristeza, que isso aqui era um rio, é um afluente do Trobogi, de onde eu bebia água e tomava banho. E hoje realmente virou um esgoto. E isso acontece com vários lugares aqui em Salvador. Ora, fazendo uma síntese do que eu falei até agora, como consequência do aumento populacional, da transição demográfica, ambiental, somada à desigualdade social, estamos observando um novo perfil de doenças. Este novo perfil tem maior consequência para as populações negligenciadas. E aí vai DST, AIDS, arbovirose, infecções respiratórias, infecções bacterianas, leptospirose, malária, leishmaniose, doença de Chagas, extosomose. Isso ao lado de doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes, câncer, né, doenças decorrentes de imunossupressão e principalmente essas duas aqui, violência e depressão, que vocês vão ver que interferem muito na situação da extosomose. E hoje eu vou tratar basicamente da extosomose. Aqui, para lembrar os colegas da parasitologia, isso aqui é uma foto nessa painel superior, um casal de cistosoma, onde o macho e a fêmea aqui, com essa cor mais preta, isso porque ela acumula muita quantidade de sangue, né, para a produção de ovos. E aqui uma fotografia feita no microscópio de varredura, onde vocês observam aqui o cistosoma macho, esse mais espesso, superfície rugosa, e aqui no canal ginecóforo está a fêmea, que inclusive é mais longa. É interessante que aqui temos as 3 espécies de cistosoma, né? Você tem o japônico, você tem o mansônio, o hematóbio. Em todas as 3 espécies, as fêmeas são mais compridas e mais delgadas e os machos são mais espessos. E aqui você tem embaixo, é a forma como nós identificamos no microscópio, no exame, a microscopia, aqui um ovo de cistosoma hematóbio que tem essa espícula na extremidade e é principalmente visto na urina,
predominantemente eliminado pela urina. E os dois aqui do Cystosoma mansoni, que é um ovo que tem uma espícula lateral, e aqui o japônico, que não tem espícula. E nós vamos centrar no mansoni, porque é a única espécie que nós temos aqui no Brasil. Em relação ao ciclo, só para lembrar um pouco, o problema da extosomose não é só o caramujo. Eu acho que não é cuidar do caramujo, meu presidente Antônio Carlos Vieira Lopes. O que nós precisamos é evitar que fezes entrem em contato com as coleções hídricas e que, se para entrar em contato, elas sejam tratadas previamente. O que acontece é que o indivíduo, se fezes de indivíduos infectados entrem em contato com as coleções hídricas, esses ovos eliminados nas fezes, ao entrar em contato com as coleções hídricas, um dia, dois depois, eles eclodem, liberam miracídio, e esse miracídio penetra assim no caramujo, um bionfalária, que no nosso meio pode ser o glabrata, o tenaglófila, o stramínia, aqui na Bahia, predominantemente o bionfalária. E dentro desse caramujo, né, esse miracídio sofre uma série de alterações, e aí ele se divide de maneira assexuada, né, em esporocistos, e 35 dias depois da penetração saem as cercárias. Essas cercárias ficam nadando por 1 ou 2 dias, e se alguém bota a mão, toma banho, eu queria já chamar a atenção, porque havia um erro crasso quando eu aprendi medicina, que para a gente entrevistar um paciente, perguntava se ele tomava banho em rio. Vocês vão ver que eu vou mostrar mais adiante que não precisa tomar banho no rio, você precisa ter contato com água onde tem caramujos eliminando cercárias. Então, essas cercárias penetram, perdem a cauda, 5 a 12 dias depois elas passam pelo pulmão. No 17º dia, elas estão lá na forma imatura no sistema porta do fígado. 27º dia, imaturos, já maduros, eles se acasalam, e aí esse verme migra contra a corrente e vão se alojar lá nos ramos das nossas veias mesentéricas. Bom, e a extosomose? Ela é um problema no mundo, né? As 3 espécies de extosomose, vocês veem aqui, por exemplo, o hematóbio, ele está muito mais na África. Desculpe, o hematóbio, ele é mais na África, o japônico, obviamente, que na China, no Japão, Sudeste Asiático, e o mansoni, que está na África e aqui no Brasil. O mansoni, curiosamente, ele ficava muito mais aqui na região central da África e na região mais sul, mas com a barragem de Assuã, ele foi migrando, os caramujos infectados, e eles apareceram aqui depois, no Egito. Não está passando porque travou a apresentação. Oh, oh. Não, Mitter, desculpa. Não passou, sou eu Mitter. que não estou prestando atenção. Então, nós temos hoje 700 milhões sobre risco, 240 milhões de pessoas infectadas e 20 milhões de pessoas com a forma crônica, e 11 mil indivíduos morrem por ano. Isso está muito subestimado. A extosomose chega no Brasil, né, aqui na região onde chegavam os africanos que vieram trabalhar aqui de maneira forçada, escravizados, principalmente na Bahia, aqui em Salvador, né, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E daí eles foram migrando, obviamente, a extosomose foi se expandindo pelos outros estados do Nordeste, né, vem aqui para o centro, para o sul do país, e hoje eu posso lhe garantir que tem extosomose aqui no Pará, já tem focos de extosomose aqui no Amazonas, no Acre, e ela está se expandindo no Brasil também. Ora, aqui é para chamar a atenção que, quando eu estudei medicina, a gente, para saber se alguém tinha extosomose, perguntava: você toma banho no rio? Se dissesse não, então você excluía a extosomose. Isso está errado. Aqui é uma foto que nós tiramos lá em Taquarendi, que é uma cidade lá perto de Jacobina, onde essas senhoras todas aqui eu entrevistei. Toma banho no rio? Não, doutor, não tomo banho no rio de jeito nenhum. E seus filhos também não. Se tomar banho, a gente bate. Não estão tomando banho no rio. Eu estava perguntando errado. Elas estão aqui lavando roupa, estão lavando prato, traz a criança, e esta criança, com 6 meses, o ano que estão aqui, essa que já está um pouquinho mais com mais idade, elas vão se infectando paulatinamente. Isso aqui é uma cidade de Taquara, onde eu trabalhei, onde esses garotos, foi feita aqui uma guarda, eles se infectam jogando bola, a bola cai aqui, eles vêm pegar a bola. Aqui do lado está um médico cirurgião famoso, o doutor Agimírio, e que eu fui trabalhar em Taquara, uma cidade, quando eu cheguei, tinha 90% das pessoas com extosomose, mas ele nunca tinha ido no Rio. E aqui tem este senhor,
que eu perguntei para ele, numa brincadeira, que se tivesse uma criança com 5.000 ovos por grama de fezes, o que é que o pai teria que fazer? Ele disse, doutor, o pai tem que bater no menino desse para ele não entrar mais na água. E eu perguntei, e um pai que tiver 1.000 ovos por grama de fezes, eu posso bater? Aí ele deu risada. Ele disse, mas eu não tenho. Eu digo, o senhor tem. Eu peguei, fiz uma lâmina das fezes dele, mostrei a ele, e aí eu levei ele no lugar, coitado. Ele trabalha fazendo adubo, que vocês estão vendo aqui. E ele ficava entrando em contato com a água. Esse aqui é o Cláudio, que trabalha comigo, lá, ainda hoje na Fiocruz, coletando caramujo em Itaquara. Aqui está o caramujo. E aqui, só para chamar a atenção, viu, meu presidente? O problema da extosomose é isso aqui, ó. Isso aqui é onde saía as fezes do prefeito de uma cidade que eu trabalhei. As fezes. E eu disse, prefeito, o senhor não precisa mais de mim. Quando eu cheguei na cidade, tinha 90% das pessoas infectadas, nós reduzimos para 5%. Tinha criança com 23.000 ovos por grama de fezes, reduzimos. E eu disse, o que o senhor precisa é botar esgoto, precisa botar água encanada, e nós precisamos mobilizar os professores para trabalhar com ações educativas. A ectossomose ela tem duas grandes fases clínicas. Ela tem uma fase inicial, com uma fase onde, principalmente naqueles indivíduos que não são da área endêmica, né, os turistas, quando ele entra em contato com a água, aqui cada pontinho desse é um local onde penetrou uma cercária. Dá uma dermatite cercariana, coça, corpo, né? E, obviamente, que a grande maioria dos indivíduos, eles desenvolvem a ectossomose, eles fazem uma forma, eles não sabem que tem ectossomose, e raramente o indivíduo evolui para esses quadros que vocês estão vendo aqui, que é uma forma hepatosplênica, que eu vou caracterizar melhor mais adiante, onde você tem um aumento do fígado aqui marcado, principalmente do lobo esquerdo, aumento do baço, aqui novamente, mas infelizmente o indivíduo pode ter uma forma extremamente grave, que é ele ter uma neuroectosomose. Isso nosso confrade, vários confrades, o Haroldo, o próprio Antônio Andrade tem estudado muito isso aqui em Salvador também, do ponto de vista clínico, e recentemente eu vi uns 2 casos que eu fui chamado para ver de pessoas que desenvolveram neuroextosomose, por sorte pegamos na fase inicial e tratamos. Então isso é um problema que existe. E vocês devem lembrar que em 2018, antes do Carnaval, uns 20 mineiros foram fazer mountain bike na Chapada Diamantina, todos se infectaram, 4 deles desenvolveram um quadro de paralisia, né, por conta de neuroextosomose. Com relação à imunopatogênese, eu queria chamar a atenção aqui, porque sei que tem pessoas que não são médicos, isso aqui é um esquema interessante, mostrando um atlas do Néter. Aqui está o fígado e aqui está a veia porta. Essa veia porta ela é formada pela confluência da veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, a veia esplênica que vem aqui do baço, né? A veia coronária estomáquica e parte do sangue que vem da porção inferior do esôfago também drena aqui. Então, o que é que acontece? Os vermes, como eu falei lá atrás, quando eles ficam adultos, eles migram aqui para esses pequenos ramos das veias mesentéricas que ficam aqui acasalados. E aí, alguns ficam mais na parede. Então, quando é 35 dias que começa a ter a oviposição, alguns ovos ficam retidos aqui na serosa, outros na parede muscular. Os que estão mais próximos da mucosa, eles caem na luz para fechar o ciclo e saem aqui nas fezes. Mas alguns desses ovos voltam, né? São drenados pela corrente em direção ao fígado. E quando chega no fígado, eles causam algum problema. Nossa, desculpa, perdoe-me. Aqui, só para mostrar para vocês, aqui está o verme adulto, que eu já tinha mostrado. Aqui está uma autópsia que eu fiz lá no Hospital das Clínicas, está aqui um verme adulto e uma fêmea. E quando essa fêmea libera o ovo, aqui está um ovo em grande aumento, mostrando miracídio. Este ovo, ao migrar em direção ao fígado, eles ficam estagnados nos pequenos ramos da veia porta. E ali esse ovo parado, esse miracídio, ele vive durante 18 dias, ele começa a secretar um material, esse material destrói o tecido circunjacente e nós montamos uma resposta para conter esse agente agressivo, e essa resposta ela termina se organizando na forma do que nós chamamos granuloma, onde está aqui a presença do ovo, com eosinófilos, com células epitelioides, linfócitos e monócitos. Esse miracídio morre, quando ele morre, fica a casca do ovo e há uma regressão desse granuloma e ele diminui. Se o indivíduo tem uma infecção e ele é identificado e tratado, ele não tem maiores problemas, mas aqueles indivíduos que não são identificados
e que continua infectado com carga parasitária elevada, pode levar para um quadro muito grave, onde você poderia ter uma destruição muito grande de ramos da veia porta, que estão ausentes aqui. Aqui está o ducto biliar, ramo da artéria hepática, e faltando o ramo da veia porta, e isso leva a um quadro de hipertensão portal, que tem consequências que eu vou mostrar para vocês na próxima imagem. Aqui estão dois casos de pessoas que tinham forma hepatoesplênica, que hoje é muito raro encontrar, mas no passado chegava a se encontrar em algumas áreas endêmicas. 10% dos indivíduos que não eram diagnosticados e tratados faziam essa forma hepatoesplênica, e com essa forma hepatoesplênica, como o sangue não está passando para aqui, ele faz edema, ele faz um ascite muito grande, vocês estão vendo aqui, o que levava ele a ser chamado de barriga d'água, por conta dessa ascite e essa circulação colateral, né, que era muito proeminente. Quando se um indivíduo desse morre, você vai observar o que tem aqui em uma autópsia que nós fizemos lá no Hospital das Clínicas, onde você está vendo aqui uma cavidade abdominal aberta, está aqui um fígado e com aumento principalmente do lobo esquerdo do fígado, bem abaixo do apêndice tifoide, e um baço acentuadamente grande. Examinando esse fígado, ele é um fígado que, naqueles que têm história de sangramento, eles começam a fazer necrose da superfície, isso confunde clinicamente, às vezes, com cirrose. Entretanto, quando eu corto esse fígado, o que chama atenção, que diferente da cirrose, que eu tenho nódulos de tecido hepático circunscrito por fibrose, aqui a fibrose está limitada, o espaço porta, e isso facilita muito o diagnóstico por parte do patologista, né? Bom, e agora? Entrando na minha palestra propriamente dito, o professor Tavares Neto me convidou, a professora Eliane, acho que estava lá, todos nós, no bicentenário da Faculdade de Medicina, ele me pediu uma palestra, e nesta palestra eu falei, usei esta frase que sai inclusive no jornal, naquela época eu falei que é 100 anos depois de Pirajá. Eu poderia dizer que hoje, 117 anos, após o trabalho de Pirajá, identificando a extosomose aqui em Salvador, ainda constatamos a presença da extosomose na cidade de Salvador. Então, nós temos trabalhado aqui na cidade de Salvador, esse trabalho eu quero chamar a atenção, depois eu vou mostrar a equipe oportunamente. Mas eu queria destacar um trabalho inicial feito pela Isabel Guimarães, que é uma funcionária que era do sistema de saúde, trabalhava no estado e no município de Salvador, e sobre a orientação do professor Tavares Neto, fez esse trabalho super interessante aqui na região de São Bartolomeu. Isso aqui é Cidade Baixa, isso aqui é São Bartolomeu, é uma área que tem uma relevância muito grande para a Bahia, para Salvador, é um parque histórico de uma importância muito grande para a religião afro. E aqui a Isabel com o professor Tavares, eles dividiram isso aqui em microáreas, e pasme, essa microárea aqui, aqui tinha uma prevalência mais baixa, é a número 1, né? Ou, desculpe, aqui tem a mais baixa era a número 5, 18,3, mas vejam vocês, essa microárea número 4, 53% dos indivíduos tinham extosomose nesta região. E aí, por que esses indivíduos tinham? Nós depois vimos que aqui eram pessoas que tinham uma horta, trabalhavam na horta o tempo todo, eles vivem disso, eles não saem dessa horta, trabalham há mais de 20 anos, então são pessoas que se infectam, são tratadas, se reinfectam, e nós constatamos isso. Eu cheguei a fazer uma proposição para eles mudarem, eles disseram que não tinham condições, chegamos a falar com o governo para dar uma horta hidropônica para eles, para ver se resolvia, porque eles trabalham com agrião. Então, é um problema que vocês veem que é social. Eu queria chamar a atenção que tudo que eu vou falar aqui agora é basicamente essa equipe, que tem uma liderança aqui do professor Ronald Brandt, que é uma pessoa que uma hora dessa eu vou propor que seja membro dessa academia correspondente, foi meu orientador nos Estados Unidos, ele esteve aqui em 84, trabalhei com ele na Case West, e hoje é um grande parceiro. Aqui do lado está Lúcio, que é professor da Baiana, que foi nosso aluno de doutorado. Aqui tem Luciano Calabric, meu parceiro, Cláudio. Infelizmente, esse colega aqui, o Fabiano Simões, morreu durante a pandemia de Covid, e ele vinha trabalhando com a catina fúlica, Adriano na área administrativa, e aqui os estudantes que têm trabalhado, elas vão aparecer as fotos delas no momento. A Vanessa, a Fernanda Cedrais, Camila Chave, Vanessa Moreto, o Cleito, administrador, o Pedro, a Liz, o Li, eu e João. Então, eu vou mostrando ao pouco tempo e eu quero dedicar essa apresentação ao meu mestre, professor Ronald Blanto. Bom, aqui são as áreas que nós trabalhamos, né? Aqui em Salvador, pra vocês terem uma ideia, aqui é o bairro de Saramandaia, aqui atrás da rodoviária, ali pertinho
Shopping da Bahia e Shopping Salvador. Aqui está a comunidade Amazonas. Aqui em vermelho intenso são as áreas que nós trabalhamos mais demoradamente, com corte. Aqui, ó, em amarelo, áreas onde nós fizemos teste piloto para, né? Mas o IAT, Comunidade Amazônia, Dique do Cabrito, São Bartolomeu, Pirajá, Lagoa da Paixão. Então, eu vou fazer um passeio com vocês nessa região. Aqui nós fizemos inicialmente estudos pilotos, que era conduzido predominantemente por Luciano, com Cláudio e Lúcio, nessas comunidades, com apoio de membros das comunidades, para nós identificarmos as pessoas, as áreas que tinham maior prevalência de extossomose. E aqui são as áreas que eu vou mostrar para vocês. São Bartolomeu, estudamos lá 2011, 2015, 24, Saramandá, 2018, 19, 23, Pirajá, 19, 21, Dique do Cabrito, uma única vez, Lagoa da Paixão, 2 vezes, e no Bate-Facho, que eu vou mostrar para vocês, fazer um tour pela cidade. Inicialmente, aqui é minha aluna de mestrado, Vanessa Zanardi. Quando ela fez o mestrado, eu disse: olha, Vanessa, vamos ver se tem caramujos aqui em Salvador. Ela visitou várias dessas áreas que vocês estão vendo aí, os distritos sanitários de Boca do Rio, Brotas, Cabula Beru, Centro Histórico, e obviamente que ela encontrou caramujos e caramujos infectados. Isso foi parte da tese de Vanessa Zanardi. Aqui é um trabalho que está sendo feito hoje, que é um trabalho que eu reputo de uma importância muito grande, que é o que é que está contribuindo para a manutenção da extossomose. A minha hipótese é que a manutenção da extossomose está associada a tipos e dinâmica de coleções hídricas na cidade de Salvador. E aí é um trabalho hoje que está sendo feito por Nina Medeiros, que é do CCZ, sob orientação de Luciano Calabric, meu colega lá no laboratório. Vejo que até agora o CCZ, e ela trabalha no CCZ, e já nós identificamos, junto com o CCZ, 166 coleções hídricas em Salvador. Está aqui esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo aqui no mapa de Salvador. 115 delas têm caramujos, né? 88 são monitoradas, e vocês vão entender que algumas não estão sendo monitoradas, porque às vezes tem violência e as pessoas não se sentem seguras de aparecerem lá. Nós temos presença de caramujos de 59%, e aí vejam vocês que 11 dessas coleções hídricas já sabemos que tem caramujos infectados. Pasme, no Centro Histórico, na Boca do Rio, Itapuã, Cabola Beru, Pau da Lima, Subúrbio Ferroviário, além dessas todas que eu acabei de já falar para vocês. Bom, aqui vou começar com a bacia do Cobre, o Rio Cobre, né, que nasce aqui na Lagoa da Paixão. Ele cobre todo esse território que vocês estão vendo aqui delimitado em azul, e a gente vem descendo aqui, esse Rio Cobre, ele vai desaguar aqui na São João do Cabrito, e ele está aqui a Lagoa da Paixão, onde ele surge. Aqui a área bonita, que eu falei para vocês, o Parque São Bartolomeu com essas cachoeiras, e aqui estão, né, aqui está Luciano com Nina, aqui está aqui os colegas lá do CCZ, aqui está ali, onde eles vão em loco coletar caramujos, e esses caramujos são levados para o CCZ, inicialmente, vocês vão ver daqui a pouco, para examinar, depois do CCZ vem para a Fiocruz, e nós tentamos, né, examinar esses caramujos para ver se eles estão infectados com técnica sofisticada. Aqui está um grupo de estudantes, é um grupo de estudantes muitos são lá da Baiana, já tem estudante de medicina também. Aqui tem estudante de medicina da Baiana, tem estudante de medicina da Unifax, da Federal, e biólogos. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, aqui é a bacia do Camaragipe. Este rio Camaragipe, ele nasce aqui no Ipirajá, está vendo ele aqui? E ele desce, vai cortando a BR-323 para um lado e para outro. Ele passa ali, ele passa na frente do antigo Detran, né? Esse rio Camaragipe passa, por exemplo, ali entre o Shopping Salvador e o Shopping da Bahia, e vai desaguar aqui na Pituba. Então, aqui a gente coletando lá, vamos dizer, na origem desse rio Camaragipe, nós vamos lá, nós coletamos água também para ver a resistência antimicrobiana, ao mesmo tempo estamos coletando os caramujos em loco e vamos descendo, e essas meninas fazem um trabalho belíssimo. Aqui é na Barro Reis. Aqui estou eu, muito fácil ver pela essa careca. Estou aqui com os estudantes, a gente coletando água, e dessa aqui também coleta caramujos nessa região aqui da Barro Reis, né? Bom, aqui em Narandiba, vocês veem aqui
Eu quero chamar a atenção que todo esse tubo aqui, às vezes, é de esgoto, que está caindo diretamente no que era no passado tributários, né, desses rios, o Rio Camaragibe. Aqui, novamente, a coleção hídrica em Pernambués, né? Aqui você nota, gente, pasme, esses pontos pretos que vocês estão vendo aqui, tudo é caramujo. Tudo isso aqui é caramujo, aqui dentro de Saramandaia. Aqui é uma conchada, né? Você vai, isso aqui é uma casa, olhe bem, isso aqui é uma casa, aqui debaixo da casa, né? Onde o cocô dessas famílias estão caindo aqui, e aqui estão todos esses caramujos. Isso aqui é Salvador, gente. Isso aqui é caramujo. Então vejam vocês que não é um problema fácil de resolver. E aqui a gente vem parar aqui na Pituba. Isso aqui é na Pituba, onde nós estamos aqui, né, continuando fazendo a coleta de água, coleta de caramujo aqui no Costa Azul, né, seguindo todo esse trajeto. O outro lugar que nós estamos examinando é o rio Pituaçu, que nasce aqui na boca do rio, ele vem cortando, ele passa ali na Gal Costa, no vale que separa Pau da Lima da Sussuarana, passa no Parque Metropolitano, passa atrás do Imbuí, passa aqui pertinho dessa comunidade do Bate-Facho e vem desaguar no chamada Praia dos Artistas, ali entre hoje o Centro de Convenções Moderno e onde a antiga sede de Praia do Bahia. É ali que ele vem desaguar. E, novamente, nós fazemos coleta de caramujo em todo esse trajeto. Aqui também na comunidade de São Francisco, em São Marcos, aqui no Parque Pituaçu, Bate-Facho no Imbuí, Boca do Rio. Aqui, pasme, isso aqui é na caixa d'água. Isso aqui é uma área na caixa d'água. Isso aqui tem caramujo infectado. Isso aqui na Estrada da Rainha. Quem trabalhou, nós médicos que trabalhávamos ali na Ticila Balbino, né? Lembra daquele riacho que tem ali? Aqui, Dique do Tororó, que também tem seus caramujos. Aqui, Avenida Centenário, que também tem seus caramujos. Né? E aqui, mostrando, quero chamar a atenção para vocês, e aqui em vermelho são os lugares onde tem caramujos e caramujos infectados, onde tem essa estrelinha com cercária, e que se a pessoa bota a mão na água, se bota o pé, eles podem se infectar. Bom, como é que nós examinamos esses caramujos? Esse caramujo, a maneira de verificar se eles estão infectados, reproduzir o que acontece na natureza. Nós fazemos uma fotoestimulação. Levamos o caramujo para o laboratório, colocamos diante de uma fonte luminosa e com essa fonte luminosa a cercária sai do caramujo. É assim que nós sabemos se esses caramujos estão infectados. Se eles não eliminam cercária, outra maneira também de fazer é colocar os caramujos entre uma placa de Petri e outra e você faz uma compressão. E você depois olha numa lupa para ver se você encontra aí a presença de cercárias ou até mesmo de estágios diferentes do miracídio. E aqui está a Nina, que ela está fazendo esse trabalho junto, sob orientação de Luciana e minha co-orientação. Então, nós fazemos fotoestimulação, fazemos esmagamento e, ainda assim, fazemos um PCR para ver se esse caramujo está positivo. Porque, às vezes, ele está recém-infectado. Uma outra coisa que nós fazemos é a dissecção do caramujo. Você tem aqui o caramujo, você coloca ele na água a 45 graus, você tira ele da casca, a gente corta o hepatopâncreas e o ovoteste, esmaga entre uma lâmina e outra e verifica se o caramujo, de maneira tal que a gente tem boa precisão. Então, isso aí, só para falar para vocês, inicialmente, da questão do caramujo. E aí nós fomos fazer os inquéritos sociodemográficos e epidemiológicos. Esses inquéritos sociodemográficos e epidemiológicos, nós temos uma liderança aqui do Cláudio, que era de Taquara. O Cláudio começou trabalhando comigo em Taquara, era uma pessoa que eu identifiquei lá com a exossomose. Cláudio foi treinado e Cláudio virou um braço direito e esquerdo nosso. E para onde a gente vai, a gente leva o Cláudio. E vocês vão ver que a filha dele também já trabalha aqui com a gente, fazendo mestrado e doutorado. E aqui o Cláudio tem um time de pessoas, porque nós orientamos, se vamos para um bairro, que nós selecionemos pessoas do bairro. E aí nós damos uma bolsa, é uma bolsa temporária de 2, 3 meses, que eles ficam muito felizes com uma bolsa de R$ 1.500, e é uma disputa, né? E nós treinamos essas pessoas de maneira tal que nós envolvemos as pessoas do bairro, nós não levamos pessoas de um bairro para outro, evitamos, só quando não tem jeito, selecionamos daquele bairro que nós estamos trabalhando. Isso, inclusive, facilita para ter acesso ao bairro. Lá no bairro, essas pessoas são treinadas de maneira tal que elas coletam as informações, elas colocam em um tablet que vai parar no RedCap. Isso vai entrar diretamente
nos computadores da Fiocruz, onde Luciano, com os estudantes, já apropriam todas essas informações coletadas dos indivíduos na comunidade. E aqui você vê que nós tratamos bem, elas estão todas fardadinhas, esse aqui é o time de Saramandaia. Veja que nós providenciamos bota para eles, uma camisa com proteção UV, elas vão com água, com tudo direitinho, né? E eles trabalham com muita vontade, com muita competência, e nós trabalhamos com eles de maneira muito respeitosa. Eles são extremamente importantes, fazem o inquérito primeiro sociodemográfico, e depois eles têm um papel super importante no inquérito parasitológico de fezes, onde eles vão, né, distribuir esses coletores. São 3 coletores que são coletados em 3 dias diferentes, e aí nós fazemos o cato-cate e fazemos o diagnóstico com o achado do ovo do cistosoma. Todos os indivíduos infectados são tratados com praziquantel. Todos os indivíduos que têm outras verminoses nós tratamos com albendazol. Todos. E nós fazemos o seguinte: 30 dias após, nós reexaminamos e, se eles continuam positivos, nós retratamos até ter certeza que eles estão curados. Aqui é para mostrar para vocês que foram feitos vários estudos isoladamente: São Bartolomeu, Dique do Cabrito, Saramandaia, Pirajá, Lagoa da Paixão, Bate-Facho. Então, esses estudos eu vou mostrar depois de maneira individualizados, com cada estudante. Mas, recentemente, o Pedro, que está aqui na imagem, fez o doutorado dele e nós fizemos uma proposta de consolidar todos os dados, colocar junto. Então, ele colocou junto aí com o Luciano, eles fizeram esse trabalho e o apoio do Ronald, né? Aqui é como se tivesse feito um estudo cross-seccional. Na primeira vez que estivemos em São Bartolomeu, a primeira vez que estivemos no Dique do Cabrito, Saramandaia, Pirajá, né? E aí vocês notam o seguinte, que chama atenção para a gente, né, que dos indivíduos que nós envolvemos, 6.000 pessoas, que é uma amostra altamente representativa desses bairros. A maioria das pessoas que participaram do estudo eram mulheres, com a idade de 32 anos, maioria nascida em Salvador, e a maior prevalência foi encontrado, né, em São Bartolomeu, depois Pirajá e Saramandaia. Então, vocês notam aqui a maioria de Salvador, né? E com relação à prevalência, a prevalência maior que nós encontramos, obviamente, foi realmente lá no bairro de São Bartolomeu, e conforme eu vamos detalhar isso mais adiante. Então, quais são os fatores que nós verificamos que poderiam estar associados, né? Nós encontramos que os indivíduos, né, que, apesar de ter uma maior percentual de mulheres no estudo, mas quem estava mais infectado eram os homens, né? Você vê aqui 9,1%. Curiosamente, diferente do que a gente vê no interior, como Vilma falou, na região rural, lá a gente vê mais infectado crianças de 7 a 14 anos, e aqui nós vimos mais os adultos acima de 21 anos, né? E, obviamente, que a gente viu uma associação mais com aqueles indivíduos vivendo numa situação muito mais sem condições ideais sanitárias. E a grande maioria das pessoas, sim, eram pessoas que nasceram em Salvador e que às vezes nunca saíram de Salvador, mas se infectaram aqui dentro da cidade de Salvador. Aqui faz uma síntese para chamar a atenção de vocês. Nós observamos uma maior prevalência de infectados no sexo masculino e nos indivíduos que têm essa faixa etária aqui, tá vendo? Os indivíduos de uma faixa etária que está entre 30 anos, acima de 11, 20 anos, e 21 e 30 anos. Isso vai de encontro aos estudos da maioria das pessoas no Brasil e no mundo, porque, por questão de conveniência, as pessoas só estudam escolares de 7 a 10 anos. Se nós fizermos isso em Salvador, nós vamos estar errando feio, porque em Salvador, no momento, quem está mais infectado são os adultos jovens. Se nós examinarmos só as crianças escolares de 7 a 10 anos, nós vamos manter a extosomose aqui dentro de Salvador. Aqui é uma outra análise muito interessante, que foi liderada por Luciano junto com Pedro, no doutorado dele, onde a gente mostra o seguinte, né? Em geral, aqui nessas 3 áreas, que é Saramandaia, Pirajá e aqui na região da Lagoa da Paixão, você tem os indivíduos mais infectados, eram aqueles que moravam mais próximos das coleções hídricas. Então, quanto mais próximo eu moro de uma coleção hídrica, mais chance eu tenho de me infectar. Só que isso nós não vimos aqui em São Bartolomeu. Isso em São Bartolomeu,
não foi possível demonstrar nem no dique do Cabrito. Por que não? Porque aqui as coleções hídricas estavam distribuídas difusamente. Pasmem. Aqui tinha rua, aqui em São Bartolomeu, que os caramujos estavam na frente da casa, enchia e entrava na casa. Então, as coleções hídricas aqui estavam distribuídas homogeneamente, dando chance que todo mundo se infectasse de maneira idêntica. Porque aqui é diferente desses lugares onde as coleções hídricas eram muito mais localizadas. Então, isso é outra observação interessante. Em relação a São Bartolomeu, eu queria só chamar a atenção de vocês que em São Bartolomeu, a prevalência. Desculpe, só me deixa eu voltar aqui atrás. Em São Bartolomeu, os indivíduos. Isso aqui está em 2011. Em 2011, nós tínhamos uma prevalência. Tem a prevalência da extosomose em São Bartolomeu, tanto a intensidade de infecção como a prevalência, ela foi diminuindo com o tempo, né? Então, a prevalência de cistosoma em São Bartolomeu, vejam vocês, inicialmente aqui foi 23%, depois ela cai para 6,2% e depois cai para 4,5%. Por que que caiu? Porque quando acabava o estudo desse, nós tratávamos as pessoas, nós retratávamos que continuavam positivo, mas também nós chegamos a fazer palestra na Câmara de Vereadores, chamamos a atenção e foram feitas intervenções ambientais. Então, eu atribuo que a queda da prevalência foi consequência de nossas intervenções, fazendo uma pesquisa com ação, tratando as pessoas, levando palestras, vocês vão ver mais adiante, mas também uma ação do Poder Municipal e Estadual, levando melhorias para estas comunidades. Bom, aqui é Saramandaia. Saramandaia, basicamente, foi o trabalho de dissertação de mestrado da Fernanda McAllister. O Pedro trabalhou um pouco aí também quando fez o mestrado sobre orientação de Lúcio, vendo umas hortas. E aqui você nota que em Saramandaia a prevalência era 5,7, caiu para 2,9 e caiu depois para 1,7. Então, mostrando da mesma forma, né, como da mesma maneira caiu a intensidade de infecção. Então, isso é uma grande lição, que se nós continuarmos fazendo esse trabalho, é claro que o pesquisador não vai ficar fazendo isso, eu acho que é uma atribuição que tem que ser do sistema de saúde, tem que ter esse cuidado, né? Nós revelamos o problema e aí o Poder Municipal, Estadual e Federal, ele tem que tomar cuidado disso, né? Então, vocês estão vendo aí. Bom, e aqui é Pirajá, que é o trabalho de Camila Chaves, onde você vê que a intensidade de infecção era 6% lá no início, 2,6% e 1,9%. Então, repete-se. Isso dá uma felicidade muito grande para a gente, que mostra que nossas pesquisas, né, essas pesquisas, elas não só aumentam o conhecimento científico, mas trazem um benefício para a comunidade e também capacitamos pessoas. E aí eu quero novamente agradecer ao professor Ronald, que muito dessa pesquisa só aconteceu por um grant que ele conseguiu recurso no ENAET, e nós conseguimos aqui da FAPESB também, com o apoio da FAPESB e da nossa Fiocruz. Bom, aqui só para fazer uma síntese, nesses 3 lugares, né, de 2011, São Bartolomeu teve uma queda abrupta, que São Bartolomeu, representado aqui com essa linha contínua, né, na prevalência da extosomose. E os outros, que tinham uma prevalência menor inicial que São Bartolomeu, mas de qualquer forma, em todos os lugares, conforme já demonstrei previamente, nós tivemos uma queda da prevalência muito interessante. Bom, aí nós fizemos o seguinte, nós examinamos essas pessoas, e eu disse, e aí, como é que estão esses indivíduos? Será se tem alguém que já tem alterações? Esses indivíduos estão infectados há quanto tempo? Quantos desses indivíduos estavam infectados antes de 2011? O professor Tavares chegou a me dizer uma época que parece que ele tinha encontrado um indivíduo com uma forma hepatosplênica autóctone, lá em São Bartolomeu. Então, nós fizemos um esforço e, com o dinheiro da FAPESB, nós compramos um ultrassom. E aí convenci a professora Rosa Brim, que vai aparecer melhor daqui a pouco, e nós compramos esse ultrassom e nós fomos para os lugares fazer a ultrassonografia in loco. Eles ficaram muito agradecidos, porque para fazer um ultrassom no sistema de saúde você leva 5, 6 meses. Imagine vocês que nós íamos nessas comunidades e fazíamos ultrassom in loco. Então, para fazer esse estudo de ultrassonografia, deu um trabalho muito grande.
nós sabíamos que nós identificamos 686 pessoas com extosomose positivo. Desses 686, telefonando, e às vezes o telefone o indivíduo troca, a gente sabe muito bem que essas pessoas trocam muito de telefone, nós conseguimos identificar 340. Não encontramos 346. Nós contratamos pessoas da comunidade para ver se localizava esses 346 e não foi possível, eles mudam por uma questão ou por outra. E aí nós conseguimos 299 participantes que assinaram o termo de consentimento. Mas no final, 38 recusou. Enquanto nós fazíamos isso, 3 faleceram, né? Então nós temos uma perda de 41. De qualquer maneira, finalizamos com uma amostra altamente representativa de 235 pessoas que nós fizemos o ultrassom. Esses indivíduos foram feitos a ultrassonografia e vocês veem aqui, a maioria era do sexo masculino, né? Com a idade de 36 anos de idade e 75% eram naturais de Salvador. Aqui está o aparelho de ultrassom que nós compramos, um investimento de cento e poucos mil reais. Aqui está a professora Rosa Abrim, ela tinha acabado de entrar no departamento de patologia, eu fiquei numa alegria incrível. E aí eu convenci a ela a participar desse estudo. O presidente César estava lá na época, e a Rosa ia para esses bairros todos. Aqui a Rosa, o Pedro e a Camila, que é irmã de Pedro, estudante de medicina, né? Que também ajudou, e aqui eles iam para o campo. Nós acertávamos com as pessoas, eles iam na sexta-feira lá, coletavam sangue para fazer a avaliação hematológica e, simultaneamente, na hora, fazia a ultrassonografia, né, desses indivíduos, e essa ultrassonografia eles colocavam numa situação como está esse esquema da OMS, aqui é o padrão normal, aqui, desculpe, deixa eu voltar aqui, o padrão normal, isso aqui é um padrão que a gente chama de céu estrelado, com pequenos já pontinhos de fibrose, provavelmente, né? Aqui você tem algumas alterações já em torno dos ramos da veia porta, aqui você já tem uma fibrose portal e septal, e aqui um quadro mais avançado. E aí, os exames, vocês estão vendo aqui, né? Nós já encontrávamos em alguns casos, né, algumas alterações, né, no espaço periportal, essas alterações aqui no espaço periportal, que aparece aqui nessas figuras, né, nós, desculpe, nós tínhamos o seguinte, desses indivíduos, né, a grande maioria não tinha nada, mas você tinha indivíduo com a fibrose portal com 39%, alguns 1,7% tinha esplenomegalia e 0,9%. 2 indivíduos nós detectamos que tinha fibrose portal e esplenomegalia. Então, que configura um quadro de hepatosplenomegalia dentro de Salvador, né? Por uma extosomose desenvolvida aqui. Porque nós já entrevistamos esse paciente para ter certeza que ele não veio do interior, para ter certeza que ele não estava voltando para o interior. Além do que eu mostrei para vocês, nós fazíamos ações educativas. Aqui nós íamos para as comunidades e aqui você vê a gente ensinando lá na comunidade, né, os técnicos do CCZ, os colegas fazendo aqui, mostrando como é que a gente faz o CAT-CATS, como é que você monta uma lâmina, como é que você examina. Aqui sou eu dando uma palestra, eu mantive essas 2 fotos, que uma aqui em homenagem ao nosso Pirajá da Silva, e eu fazendo palestra lá com o Luciano, com pessoas aqui do sistema de saúde, que são funcionários, diretor da comunidade lá desse posto de saúde, ali no Imbuí, na comunidade próxima de Taubate Facho. Nós vamos em loco, nós, antes de começar o projeto, depois nós apresentamos também, damos uma devolutiva, né, para a comunidade. Aqui, vejam vocês, nós chamamos de. O Luciano, que foi muito criativo, chamou de Cício, que está aqui o Luciano. Esse aqui é na sala de espera. Quem está assistindo aqui são os pacientes, enquanto eles estavam esperando ser atendidos, por outra razão, por hipertensão, porque se dava uma aula sobre a extosomose para eles. É uma ação muito interessante. E aí eu concluo dizendo a vocês que nós identificamos grande quantidade de coleções hídricas com caramujos do gênero Biophallaria cabrata. Vocês viram? Algumas dessas coleções tinham caramujos infectados. Nós identificamos indivíduos infectados em todos os bairros que nós estudamos. Em geral, a carga parasitária era baixa. Entretanto, em São Bartolomeu, nós chegamos a encontrar pessoas que tinham 1.000 ovos em cada grama de fezes.
a maioria dos indivíduos infectados eram do sexo masculino. Independente do sexo, a maioria dos indivíduos infectados eram das faixas etárias de 20 e 40 anos. Isso é uma lição para o sistema de saúde. Não tem que ficar só olhando escolares. E, mediante os estudos ultrassonográficos, nós identificamos indivíduos com alterações hepáticas observadas nas formas iniciais, né, das formas graves da extosomose. Eu queria ler para vocês, isso é um livro que muito me impressionou, que às vezes eu tenho a sensação que o pesquisador Isso faz é, algo muito bem. Estou isso é. encerrando a conclusão. Perfeito. Estou concluindo. É só para dizer para vocês que às vezes o pesquisador faz bem uma coisa cientificamente, que na gestão, na área da atenção está bem, na área da gestão, o secretário de saúde está bem, mas às vezes não se falam. E esse livro, que é o do Martin Koch, é muito interessante, Publish One Stop. Ou seja, não fica com aquela impressão que eu estou publicando que eu vou resolver as coisas. Porque, na verdade, a principal razão pela qual ganhos potenciais de novas descobertas científicas não são utilizados é que em nossa sociedade, a ciência, as políticas públicas, a prestação de cuidados em saúde são entidades separadas. Esses três campos funcionam de forma independente e operam usando sistemas orientados internamente. Avanços impressionantes estão sendo feitos em todos os campos, mas, como um todo, esse sistema permite que muitas oportunidades escapem não utilizadas. E aí eu queria encerrar um pouco também sobre este livro da Comissão Social de Determinantes, liderado por Mike Mormon, onde ele diz que bem faz tratar as doenças das pessoas e depois enviá-las de volta para as condições que os fizeram doentes. Isso é para a gente refletir. E aí, novamente, aqui está um time muito grande. Esse time eu já mostrei lá atrás. Isso aqui no Congresso nós participamos. Isso aqui dentro das comunidades. Aqui a Rosa. E aqui são pessoas da comunidade. Eu acho que a gente faz uma ciência com inclusão social. Alguns desses indivíduos aí terminam, né, como é o caso do Cláudio hoje, que é o nosso braço direito. A filha está fazendo mestrado e doutorado comigo. E alguns desses indivíduos nós estimulamos para que eles estudem, para que eles façam mestrado, para que eles virem doutores. Muito obrigado. Eu vou fechar aqui agora para eu ver vocês. Desculpe passar o tempo, confrade Adelso. Tudo bem, confrade. Confreira, a senhora, por favor, dê sequência às questões e aos debates. Muito obrigada. Nossa, prestigiado, 56 pessoas, é? Nossa. Numa segunda-feira à noite. É o prestígio do conferencista. E o tema é extremamente atraente. Parabéns, Mita. Obrigado. Confreira Vilma. Pois bem, eu queria agradecer muito sua apresentação, a riqueza de imagens que diz muito do seu trabalho, né, do trabalho de sua equipe, e demonstrando, mais uma vez, que atraso nós temos com a questão do saneamento no país, né? Que a gente não tem ainda um plano devidamente efetivado, né? Apesar das metas terem sido definidas, enfim. Bem, eu não queria me delongar, mas abrir para a plateia, fazer perguntas. Como nós não conseguimos identificar todos aqui que possam estar querendo se manifestar com perguntas ou comentários, por favor, podem entrar o primeiro para fazer sua pergunta ou seu comentário e se identificando. Enquanto faz as perguntas, eu estou a agradecer aqui os colegas que se manifestaram. Estou vendo aqui o professor Gilson Feitosa, Juliette. Muito obrigado aí às manifestações. Estou aguardando as perguntas. Professor Mita, mais uma vez elogiando a excelente apresentação que você fez e, consequência disso, uma assistência das mais expressivas deste ano. Quais são os seus próximos passos? Essa é a primeira pergunta. O que é que você pretende evoluir nesse tema? E como tem sido a sua relação
com os poderes públicos e que medidas você está vendo já resultante desse seu trabalho extraordinário? Que medidas práticas a nível do setor público de assistência à saúde da população? Olha, em primeiro lugar, presidente, muito obrigado pelas perguntas. Próximos passos. Eu acho que o senhor sabe, nós somos colegas no departamento. Estou fazendo 69 anos, 70 no final do ano. A minha felicidade é que todos esses colegas que eu citei, aí o Luciano Calabric, eu e o professor Ronald já temos uma idade, eu tenho certeza que eles vão continuar. Eu tenho certeza que as nossas ações, inclusive nós temos estimulado a capacitação de funcionários. Você vê que eu falei o tempo todo na Nina, né? Porque ela é do CCZ. Então nós temos estimulado essas pessoas para que eles, né, deem continuidade. Quer dizer, nós podemos fazer as pesquisas, mas eu acho que o CCZ pode sim fazer o monitoramento constante dessas áreas, identificar essas áreas, né? E eu acho que também uma das coisas que nós queremos é fazer uma apresentação na Câmara de Vereadores, né? É mostrar aos vereadores, olha, vocês têm suas bases eleitorais nesses lugares. Vocês devem saber que existe isso lá. Vocês devem saber que vocês têm que trabalhar para que melhorem as condições sanitárias, para que tenha esgoto, né? Para que tenhamos ações educativas nessas comunidades. Nós temos uma boa receptividade, viu? Nós temos uma boa parceria com a CESAB, uma boa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Eles têm trabalhado com a gente. Agora, obviamente, é como eu mostrei, a velocidade com que surgem essas comunidades vulnerabilizadas é muito mais, é de uma velocidade muito grande, né? E realmente é preciso que a gente faça um esforço muito grande. É preciso, talvez, que a gente tenha um projeto de país para fazer o retorno para o campo, distribuir mais homogeneamente a população, porque do jeito que eu vejo aqui em Salvador, eu fui um morador de Pau da Lima. Eu vi quando eu cheguei lá. Eram sítios, né? Tinha os rios. E a cada dia que passa, o indivíduo mora, ele tem uma casinha dele. Aí nasce um filho, cresce, casa, ele faz um puxadinho, a menina casa, faz um. E aí você está vendo o que está acontecendo. E aí, às vezes, ou a Embasa tem dificuldade de fazer ações porque as casas são feitas em cima. Aquela casa que eu mostrei é feita em cima de uma coleção hídrica. Você não tem nem como ter acesso, às vezes. É uma situação realmente social muito grande, muito forte, que precisaríamos, sim, aquilo que eu falei com aquele apelo, né, ter o setor público, o cientista, a atenção, o setor público, a comunidade trabalhando ombro a ombro para a gente tentar resolver isso. Com relação os próximos Inter, passos, acho nós que já temos resolvi. três perguntas, Por favor. três questões. O confrade Antônio Carlos Vieira Lopes, o confrade Gilson Feitosa e a confreira irmã Elisa, que estão aí pela ordem de entrada, o confrade Antônio Carlos Vieira Lopes. Ele fica até com vergonha, né? De repente, um obstetra, o que é que ele quer saber de ectodomose? Marmita, veja bem, eu estava aqui me lembrando que a última vez Presidente, desculpe, só para lhe dizer que nós em... estamos identificando no mundo inteiro presença de aidexosomose no aparelho reprodutor feminino. Eu não ouvi bem. Mansone, tanto Mansone como hematóbio. Você ouviu o que eu falei? Não, eu não ouvi. Eu estou dizendo, o obstetra sim tem um papel importante, porque nós estamos já detectando comprometimento do aparelho reprodutor feminino. Pronto, era isso que eu queria falar justamente. Os locais, os sítios de granuloma extratrato digestivo, porque me lembro que alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, eu ajudei Alex Naldo Portela numa cirurgia no Santa Amaro que complicou e tinha lá um granuloma exosomótico de ovário. Então, eu gostaria que você comentasse sobre os sítios extra, não é? Trato digestivo. E a outra pergunta é o seguinte: você falou no rio Pituaçu e no rio Camorugipe. Você não falou do Rio das Camaragipe. Tripas, você falou Centenário, mas, salvo engano, aquele rio que corre ali é o Rio das Tripas, Isso. que foi aterrado, ou foi coberto, né, pela prefeitura. A pergunta é: eu aprendi na minha época que os caramujos
só cresciam ou só se desenvolviam águas paradas. E pelo que eu estou percebendo, não. A água corrente também você tem a presença de caramujos. Como você falou em Pituaçu e o Rio das Tripas, que desembocam em praias, a pergunta é muito frequente você ver, entendeu, a água desses dois rios desaguando na areia, né, das praias e as pessoas, entendeu, circulando. Há algum risco de contaminação daqueles locais? Eu Não, digo dentro da água salgada, eu digo aquele curso de rio que atravessa, você entendeu, a areia da praia. é, sua pergunta é muito pertinente. Eu vou fazer uma analogia. É, eu só, inclusive, para fazer um apelo a vocês. Daqui de Salvador a Embaçaí, se vocês tiverem casas e tiverem alguma lagoa no entorno e entrarem, 40 dias depois, faça exame de fezes, que quase todas têm caramujos infectados. Pra você ter uma ideia, um colega que já faleceu, era delegado da Polícia Federal, um amigo meu, criado junto no Pau da Lima. Um dia ele chega com o filho dele lá na Fiocruz. E o filho dele chegava com formigamento na perna, com dificuldade. E era neuroxosomose. E aí eu fui investigar. Ele não sabe. E aí, você andou por aonde e tal? Ah, não, eu fui em Baçaí, tomei banho lá no rio, em Baçaí. Quer dizer, lá junto da praia, não, porque a cercária não resiste à salinidade. Mas aí o cara termina indo mais adiante, se anima, né? Então, se você tem uma baixa salinidade, a cercária vai estar presente. Então, ali em São Bartolomeu, quando a maré enche, levava água salgada, não tinha problema. Mas quando ela desce, que tem água doce, né? Você tem água doce, está ali o caramujo, ele vai eliminar a secária, ela naquele momento, né? Pode infectar alguém. Tá claro? Professor Não, Gilson, não no mar, não no mar, ok? Mas na areia, né? Não, ali não, na areia não. Na areia também não. Gilson, Boa noite a todos. Caro confrade Mittermeier, uma excelente apresentação, motivadora, estimulante e que nos enche de orgulho. Eu teria uma pergunta e teria uma consideração sobre a sua apresentação. A pergunta diz respeito à experiência que todos nós vivenciamos, tanto no Hospital das Clínicas como no Santa Isabel, digamos há 40 anos, 50, 40 anos, que é a nossa vivência da época, onde muitos e muitos casos eram internados com hepatosplenomegalia, oriundos do interior. E esta apresentação diminuiu acentuadamente. Hoje não se vê como se via antes, tais casos que eram muito comuns. A que se atribui isso? Atribui isso possivelmente à introdução de alguns produtos que tratavam o paciente. A oxaniquina de início, depois surgiram medicamentos mais modernos, praziquantel e assim por diante. Essa é a impressão que se tem, que foi o tratamento que fundamentalmente diminuiu a ocorrência dessas doenças graves. Então a pergunta é: seria possível estabelecer ou fazer um estudo em que se comparasse, de um lado, as medidas habituais higiênicas, etc., e só elas, contra um outro grupo em que se fizesse sistematicamente, dos indivíduos da mesma região, um tratamento como este, periodicamente, e ver a importância do impacto mesmo no tratamento, trazendo benefício às pessoas. É possível que, dificilmente a gente consegue ser muito original em meio a tantos cientistas, mas eu imagino que isso já tenha sido feito. Se já foi, qual foi o resultado? Essa é a pergunta. Agora, a consideração que eu gostaria de fazer é a satisfação que nos dá de ver a academia dando início à exploração, no bom sentido, dos extraordinários recursos que os nossos acadêmicos têm. A sua apresentação foi uma clara demonstração disso,
Claro que nos interessa muito uma exposição externa, interessa muito ver outras opiniões, mas eu acho que por algum tempo nós perdemos algo daquilo que os nossos acadêmicos poderiam fazer, e a palestra foi um exemplo muito claro disso. Essa era a consideração. Muito obrigado, professor. Muito me honra a sua presença e seus comentários. Com relação às intervenções, professor, o senhor tem razão. Eu tenho a impressão que se nós identificarmos os indivíduos infectados e tratarmos a cada 2, 3 anos, eles não evoluirão para uma forma hepatoesplênica. Mas também, professor, eu quero deixar claro que muitos dos indivíduos, no passado, as lideranças, professor Prata, principalmente, né, atraíam os indivíduos das áreas endêmicas e trazia para o Hospital das Clínicas. Ele trazia num carro, ele fez isso muito, levando, inclusive, na década de 80, ainda levava lá para Minas Gerais. E muitas dessas cirurgias, elas, na verdade, deixaram de ser feitas aqui porque eram feitas no interior. Mas quando eu voltei em 89 dos Estados Unidos, não sei se o Edriomar Peixoto está aí, ele chegou a fazer algumas cirurgias de pacientes com forma hepatosplênica lá no São Rafael. São Rafael, não, desculpe, lá no Roberto Santos. Roberto Santos. Então, mas o senhor tem razão. A preocupação que eu tenho, professor, é que as experiências de professor Prata e Bina, principalmente do Bina, é que se o indivíduo fica infectado, se reinfectando e você não identifica ele, por exemplo, vários colegas meus, quando eu falei que estava vendo exosomose em Salvador, agora, você até está brincando, aqui não tem exosomose em Salvador. Tem. Tem indivíduos infectados. E o pior, talvez não venha até a forma hepatosplênica, mas pode ter o risco, inclusive, de ter uma neuroexosomose, uma paralisia flácida. Isso independe da carga parasitária. Independe da carga parasitária. Então, por isso, temos que sim identificar os locais. Por exemplo, a Chapada Diamantina teve, como eu falei, da pessoal do mountain bike, lá de Minas Gerais, e depois nós fomos contribuir, nos consultar, o Ministério Público, e não foi fácil, viu, professor? Não foi fácil porque o prefeito pressionando, que era ruim para o turismo, e eu dizia, não, o que nós temos que fazer é um turismo com segurança. Então, nós temos que identificar o porquê naqueles locais tem exosomose e criar medidas de intervenções, criar condições para ter um sanitário. Você entende? É, São coisas que às vezes são difíceis, né? Mas o senhor tem razão, nós tivemos a sorte. Eu mesmo tive a sorte, a primeira vez que eu me infectei, eu me escapei do Icantone, porque tinha saído da Pfizer, né? O senhor deve lembrar lá, saiu o Oxaminiquine. E agora nós temos usado o Praziquantel, que foi uma sugestão nossa, pessoalmente, ao ministro Jatene, quando esteve aqui, quando eu assumi o poder na Fiocruz. Quando eu virei diretor, ele veio aqui e eu disse para ele o seguinte: ministro, nós estamos comprando o Oxaminiquine por $2,2 o comprimido de 600 miligramas. Eu queria fazer uma proposta ao senhor, para a gente economizar dinheiro para o Brasil. E o senhor fazer os prédios aqui, ele deu risada. Que é isso? Eu disse, o Praziquantel, que era $4, o equivalente a 600 miligramas do próprio Oxyniquine. Um coreano derrubou a patente na Coreia e começou a fazer o Praziquantel, que passou a ser vendido a 20 centavos do dólar. Ele, você está brincando. Você sabe que o Jatene era uma gosta de concretude. Me mostra as evidências. Eu mandei um texto e ele disse, vocês podem produzir na Fiocruz? Vamos. Falei para minha colega Eloan e todo esse Praziquantel que está hoje foi uma iniciativa nossa, numa visita do ministro Jatene aqui. E agora estamos com o Praziquantel oral. Perfeito. Miter, muito obrigado. Nós temos mais duas questões para encerrar, por uma questão de tempo. A confreira Eliane, a professora Eliane Azevedo e a confreira Ângela. E com a Ângela, nós encerramos, então, os debates, ok? Professora. Boa noite a todos. Eu vou ser rápida. Miter Maia, a sua apresentação, além da excelência científica e a sua qualidade de pesquisador, realmente nos encanta. Não apenas por esse aspecto, mas por ser uma das raras pesquisas que eu conheço e que realmente segue as orientações da CONEP, de que os resultados da pesquisa beneficiem os pesquisados. Isso é muito raro.
Eu me lembro de uma pesquisa que nós analisamos na Conep, de um estudo dos canadenses sobre a contaminação de mercúrio na Amazônia. Deixaram as crianças contaminadas durante 10 anos e queriam voltar para ver os danos neurológicos da contaminação. Nós recusamos esse trabalho, achamos realmente cruel. Quanto no seu trabalho, não, de imediato você dá o retorno para a população do conhecimento científico adquirido, beneficiando a própria população. Eu acho isso é muito louvável, é muito raro, mas eu acho que é um exemplo dignificante para todo pesquisador. A outra coisa muito rápida, José Carlos Bina tem um trabalho da década de 80 em São Felipe, acompanhando uma população durante 5 anos, verificou que o nível de infestação entre negros e brancos era igual. Mas, à medida que o tempo passava, os brancos desenvolviam mais a forma hepatosplênica. Então, os negros tinham uma certa proteção para esse tipo de evolução da doença. Eu perguntaria se não seria o caso da etnia da nossa população que esteja facilitando a diminuição do número de formas graves hepatosplênicas da extosomose. Parabéns, Mita, excelente apresentação, muito obrigada. Professora, muito obrigado. Eu fico muito honrado com a sua pergunta, com os seus comentários, fico muito lisonjeado. Olha, professora, na África, você tem também forma hepatosplênica, entendeu? E, obviamente, conversando com meu colega, eu não sei se ele está aqui presente, o Ronald Blanto, como eu não estou conseguindo ver quem está participando, eu mandei o link para ele, e ele me chamava a atenção que lá na África você tem indivíduos, né, na mesma área que tem extosomose e uns desenvolvem de forma grave e outros não. Então, talvez tenha um pouquinho, alguma coisa a mais. Aliás, até eu queria dizer sobre, na África, em Kibera, na capital do Quênia, Kibera é uma comunidade vulnerabilizada que nós chamamos de favela. Eu não toquei nesse assunto da violência. Vocês acreditam que a extosomose lá é mantida na cidade? Porque as mulheres, eles têm um banheiro coletivo. E as mulheres saíam para ir no banheiro, usar o banheiro. E aí, o que era que acontecia? Elas eram violentadas. Então, as mulheres começaram a defecar em um saco. E elas jogavam o saco fora com as fezes, chamado de fly bag. Né? Você vê quanto, né, a violência contra a mulher e quanto a violência pode contribuir para a manutenção do ciclo da extosomose. Mas, professora, realmente eu acho que é uma coisa que precisaríamos avaliar. Eu sei que a senhora tem muito mais propriedade do que eu, a senhora é a nossa geneticista mó, né, daqui da Bahia, uma das pessoas. Qual é a opinião que a senhora tem? A senhora chegou a explorar isso geneticamente com as avaliações? Eu particularmente não tenho. Não, essa observação não foi inicialmente do grupo de Bina, de que eu participei do trabalho também, mas havia uma observação em Pernambuco de um indivíduo por sobrenome Carvalho, dessa maior incidência nos brancos. Talvez o processo da miscigenação contribua com alguma hibridação que lhe dê a proteção. Claro, Então, claro. é alguma coisa para ser estudada. Agora, era em contexto, os dados do professor Bina, de um acompanhamento durante 5 anos, Em Caatinga do Moura. Caatinga do Moura, exatamente. Igual nível de infestação por ovos de grama de fezes e acompanhamento clínico durante 5 anos, um trabalho muito bonito Não, e Bina é muito competente. realmente havia um efeito, os brancos eram mais susceptíveis à esplenomegalia. É alguma coisa a ser investigada, talvez com a genética mais avançada atualmente, não é? Uma boa sugestão, professora. Perfeito. Obrigado, professora. Ângela, a última comentário ou questão? Não estou vendo mais Ângela no meu painel. Haroldo tinha levantado a mão. Vilma, então eu deixo, com Freira Vilma, eu deixo então a palavra para os seus comentários finais e encerramento desta mesa. Você não está um pouquinho daí. Alguém mais quer falar? Não, eu gostaria. Só um minutinho, Vilma. Tem uns comentários aqui no chat que eu estou vendo aqui agora, olha. Tá. Mité,
Nós estamos com o tempo bem adiantado, talvez você pudesse responder posteriormente no chat, tá? Para as pessoas que fizeram Talvez as a perguntas. professora Vilma pudesse ler só o chat. Eu gostaria que a professora Vilma encerrasse, então, Tá a bom, mesa. ok, obrigado. Vilma, por favor. Bem, então, obrigada, Miter. Foi, contamos ainda com 49 participantes, né? Numa segunda-feira à noite, uma assistência expressiva. Seu trabalho é maravilhoso e sabemos que o saneamento é uma grande luta e um grande problema de saúde pública nesse país. E espero que a divulgação desses resultados, a permanência da pesquisa, levantando, estudando, analisando novas hipóteses, possam contribuir para que tenhamos uma efetividade nas políticas de prevenção da citosomose no sono. Muito obrigado, professora. Obrigada. Vilma, nesse momento, então, eu cumprimento o confrade Mittermeier Galvão dos Reis pela relevância do seu trabalho no enfrentamento da extosomose Manzoni em Salvador e pela excelência da sua apresentação já comentada, na qual nos propiciou uma revisão acerca da extosomose e nos trouxe relevantes informações acerca do importante problema de saúde pública que vem sendo negligenciada, sobretudo nas regiões urbanas. E nos levou a uma reflexão sobre a grande importância do saneamento básico nas cidades como um determinante fator de controle da extosomose Manzoni urbana. E, em sendo assim, neste momento, então, eu agradeço a todos os participantes que nos distinguiram com a sua presença, desejando-lhes uma ótima noite, um sono reparador, e convoco o presidente César Augusto de Araújo Neto para o encerramento desta sessão. Boa noite a todos. Muito obrigado, senhor secretário. O confrade Mittermeier Galvão dos Reis, nosso querido Mitter, nos presenteou com uma extraordinária apresentação, discorrendo sobre um tema de grande interesse e de alta relevância, já que a infecção pela extosomose é prevalente em áreas tropicais e subtropicais, em comunidades carentes sem acesso à água potável e sem saneamento adequado. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de patologias graves em consequência da esquistosomose, estimando-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas sob risco de contrair a doença, enfatizando-se que os estados da região Nordeste e Sudeste são os mais afetados. A expansão da esquistosomose urbana está relacionada a fatores diversos, como foi visto, como crescimento populacional, saneamento inadequado e migração de pessoas infectadas para áreas urbanas. Portanto, o projeto liderado pelo acadêmico Mittermeier Galvão dos Reis tem deflagrado um alerta às autoridades sanitárias para a necessidade de intervenções com obras de infraestrutura e tratamento dos indivíduos infectados para reduzir a prevalência da doença. Em nome da Academia de Medicina da Bahia, manifesto ao estimado confrade Mitter a nossa gratidão pelo acolhimento cortês e pela sua disponibilidade em atender ao nosso convite, nos proporcionando muito aprendizado e trazendo brilho e destaque a esta noite acadêmica. Agradecemos à Comissão de Saúde Pública pela organização, pelo tema selecionado e pelo palestrante. Somos também muito gratos à querida confreira Vilma Santana, estou revendo com muita alegria, pela moderação dessa sessão. A nossa bancada acadêmica, que de hábito acrescenta muito valor ao debate, expresso o nosso genuíno agradecimento. Um agradecimento particular ao nosso diligente diretor de comunicação, o acadêmico Jadelson Andrade, que, no impedimento dos nossos dois secretários, acatou de pronto essa missão, demonstrando o seu compromisso com a academia e as suas reconhecidas e competentes múltiplas atividades.
ou múltiplas habilidades. Obrigado, Jadelson. Agradecemos também aos prezadíssimos confrades e confreiras e aos nossos convidados pela prestigiosa presença na programação científica da Academia de Medicina da Bahia. Desejamos a todos uma ótima noite e um bom descanso e esperamos vê-los no próximo encontro, que será em breve, no próximo mês de agosto. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos. Cumprimos o horário, encerramos às 21 horas. Aí o homem de múltiplas Britanicamente. habilidades. Muito bem. Até logo, vocês. Tchau, gente. Um abraço, uma boa noite para todas e todos. Eu saí aqui.